Segue a batalha por Pernambuco, o que está sendo bom para o estado em meio ao caos provocado pelo governo federal do PT. A chave para o sucesso será o uso do capitalismo de forma generalizada, porém silenciosa. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ufaratsa, revisado por Coreia com K e narrado por Gordinho Caipira. De uma forma geral, o ano de 2024 se encerra de forma melancólica. Mais uma vez, o PT faz aquilo que a esquerda sabe fazer de melhor: destruir o país. Após se eleger prometendo picanha e cervejinha, Lula de 9 cascos e seu partido empurram o Brasil para a ruína total nos mais diversos aspectos, com especial destaque para a bancarrota econômica. O presente de Natal do presidente é um combo composto por aumento nos gastos públicos, enquanto o dólar explode, a inflação fica fora de controle e o poder de compra do real desaba. A cereja do bolo é a falta de insulina para diabéticos, com a previsão de cortes do BPC. Talvez esses dois últimos itens sejam a forma de resolver o problema da Previdência Social, uma típica e verdadeira solução comunista à moda de Pol Pot e Exército Vermelho. Se tudo parece perdido a nível nacional, localmente é preciso destacar que a liberdade avança em certos lugares. Tomemos, por exemplo, o caso do estado de Pernambuco, um dos menores estados do Brasil, lar de muitos brasileiros influentes, como Ariano Suassuna e Manuel Bandeira. No ano de 2024, a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco apresentou para a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, um superávit orçamentário de 4 bilhões de reais com o encerramento do quarto bimestre de 2024. Em contraponto ao caos reinante no ambiente federal, o secretário da Fazenda atribuiu o superávit ao compromisso desse estado com a responsabilidade fiscal. Consta em relatório que o referido estado teria conseguido aumentar a receita e reduzir as despesas com manutenções e funcionamento dos serviços públicos em geral por meio do gasto público eficiente. A solução ideal seria deixar os 4 bilhões de reais com as pessoas que o produziram. Entretanto, há de se concordar que reduzir despesas é uma proeza no cenário federal atual de aumento de despesas e receitas, sem se importar com quem ou como pagará as contas. Melhor faria a governadora social-democrata se, além de cortar as despesas, também começasse a cortar receitas, diminuindo realmente o tamanho do grosso que está entrando. Ainda restam pelo menos 2 anos de governo Raquel Lira pela frente, e tais medidas ainda podem ser colocadas em prática. Outro ponto que merece destaque é o investimento em obras de estrada. Existem obras do litoral ao sertão de Pernambuco, com especial destaque a obra de requalificação da PE15. Anteriormente, essa rodovia era um dos símbolos máximos da negligência do PSB para com os cidadãos. Era uma espécie de carta coringa da licitação. A manutenção da PE15 se limitava a reparos paliativos intermináveis, causando diversos transtornos e engarrafamentos. Atualmente, na gestão de Raquel Lira, do PSDB, as correções tiveram caráter definitivo, diferentemente do que fazia a gestão anterior, que no máximo cobria a estrada com uma camada asfáltica de espessura questionável. A atual gestão fez as correções partindo do subsolo até a superfície. Foram centenas, talvez milhares de caminhões caçamba lotados de paralelepípedo e brita utilizados na obra. As vias com problemas de alagamento tiveram córregos construídos para evitar a água na pista. Há indícios de que pontes também serão ampliadas. A requalificação da PE15, iniciada em 2022, buscou não apenas favorecer os veículos, mas também os pedestres e ciclistas. Além do asfalto, a via está sofrendo mudanças urbano-paisagísticas, como a implantação de ciclovias, instalação de iluminação LED e construção de mais de 5 praças entre os trechos das cidades de Igaraçu e Recife, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. Mais recentemente, ainda em novembro de 2024, foi lançado o programa PE na Estrada, voltado para rodovias, estradas vicinais e vias urbanas que realizará serviços em mais de 3,5 mil quilômetros de asfalto. Além disso, Pernambuco está enveredando pelo caminho das concessões. Até aqui pode-se mencionar 2 delas, a concessão do metrô de Recife e a concessão da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. Espera-se que a concessão do metrô de Recife fique pronta em 2025. A operação do metrô feita pela CBTU seria de responsabilidade de uma empresa privada, por um período de 30 anos.
tal iniciativa chega para tentar solucionar a mobilidade na região metropolitana de Recife, uma das maiores angústias da população que usa esse meio de transporte. Em entrevista, um estudante e usuário do metrô afirmou, abre aspas, privatizar o sistema metroviário teria seus prós e contras, mas acredito que, no atual momento, a privatização seria uma alternativa para melhorar a eficiência operacional, uma vez que pagamos caro por algo que não nos traz segurança e conforto. Fecha aspas. Pernambuco avançará em 2025 com a concessão dos serviços de distribuição de água e coleta de esgoto, que será oferecida por uma empresa de iniciativa privada. A expectativa é de investimentos na ordem de 20 bilhões de reais, ainda nos primeiros anos da concessão. A concessão da Compesa terá investimentos e permitirá que Pernambuco cumpra com a meta de universalização dos serviços de distribuição de água e coleta de esgoto. Nas palavras da governadora Raquel Lira, abre aspas, o caminho é o investimento privado. Não temos recursos. Não somos um estado rico. Fecha aspas. Não será surpresa se, além da palavra concessão, outra palavra, a descentralização, também começar a ser mais utilizada na terra de Suassuna. Um exemplo disso é a iniciativa para ampliar a concessão do uso de GNV através da descentralização do serviço de autorização de uso pelo Detran Pernambuco. Até mesmo a Prefeitura de Recife está realizando concessões. O prefeito João Campos, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que já foi coligado do Foro de São Paulo, realizou na sede da Bovespa a concessão de 4 espaços públicos à iniciativa privada, por 30 anos, em leilão que arrecadou R$1 bilhão, o dobro do que era previsto. A empresa arrematou 4 parques, o Parque de Jaqueira, o Parque de Apipucos, o Parque de Santana e o Parque Dona Lindu. Assim, poderá realizar eventos culturais e esportivos numa área equivalente a 42 campos de futebol nas áreas mais nobres da capital pernambucana. O próximo passo do socialista será a concessão do Ginásio de Esportes Geraldão, complexo esportivo que ocupa cerca de 37 mil metros quadrados, sendo 21 mil de área construída, na zona sul do Recife, com previsão de investimento na ordem dos 228 milhões de reais. João Campos não dá indício de que pretende parar com as concessões. Pelo contrário, pretende implementá-la no sistema de compartilhamento de bicicletas da capital. O projeto prevê ampliação de 160% no número de pontos de bicicleta, que passariam de 79 para 205, com a frota ampliada para 1.600 bicicletas convencionais. A monetização da concessão será feita mediante exploração publicitária, patrocínio e comercialização de tickets. Embora nominalmente João Campos seja do Partido Socialista Brasileiro, acerta ao se afastar das ideias da referida ideologia fracassada ao administrar Recife. Fato que evita o caos completo, a exemplo do que acontece com o socialismo do século XXI, aplicado ao Brasil por Lula e PT na esfera federal. Melhor seria se o prefeito se afastasse totalmente da nefasta ideologia, fosse pela mudança do nome do partido, fosse mudando o próprio pensamento, permitindo o capitalismo para todos. Além disso, vários outros municípios estão realizando concessões, com destaque para aquelas relacionadas à iluminação pública. O sucesso da iluminação pública de Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Petrolina, que arrecadou 368 milhões de reais e beneficiará 1,8 milhão de pessoas, fez com que outras 51 cidades menos populosas se juntassem em 8 consórcios públicos distintos para fazer a mesma concessão em suas localidades. A batalha por Pernambuco segue disputada, o que está sendo bom para o estado em meio a mais um caos econômico criado pelo PT. Ao que tudo indica, a chave para o sucesso de quem queira governá-lo em 2026 será o uso generalizado, porém silencioso, do capitalismo para atrair os eleitores mais atentos e desejosos por mudança, sem afastar os mais radicais que ainda acreditam na ideologia mumificada da esquerda. Apesar de sermos libertários, é importante destacarmos quando os governos usam da liberdade e do capitalismo para fornecer às pessoas aquilo que elas precisam. Isso prova, mais uma vez, que o governo não cria benefícios para a população. Pelo contrário, o Estado apenas evita que as coisas boas cheguem aos cidadãos. Apenas empresas privadas que estão sob a lei do mercado podem fornecer às pessoas aquilo que elas realmente precisam. É verdade, elas continuam sob o guarda-chuva do Estado, fomentando o capitalismo de compadrio, mas ao menos há uma liberdade maior do que a realidade anterior. Não é o que desejamos, mas é o que os pernambucanos podem ter no momento. Contudo, mais interessante é observar que mesmo os socialistas utilizam-se do capitalismo e do mercado para fornecer aos seus cidadãos aquilo que precisam, mostrando que nem eles mesmos acreditam em suas ideias. Cabe agora à população ficar vigilante para que os atos não sejam revertidos no próximo mandato. Peçam menos impostos, já que há superávit, que fomentem ainda mais as ideias que tragam a liberdade. A liberdade prevê eterna vigilância, e precisamos nos lembrar que não podemos trocá-la por migalhas dos bandidos estacionários.
Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!